Bom dia, oitavo ano. Hoje a videoaula será sobre a correção das matrizes 7 e 8. Antes de assistir a aula, vocês devem pegar as matrizes para poder seguindo, tá bom? Então vamos lá. A primeira é a matriz número 7, tá bom? Então, essa matriz, ela está dizendo o seguinte: primeiro, ela vem falando das propriedades específicas da matéria, tá? Fala aí das organolépticas, que nós já vimos numa aula, né? Que é o paladar, que a gente pode identificar pelo gosto, pelo brilho, né? Pelo cheiro. Lembrando que eu falei com vocês, a gente não pode provar qualquer matéria, tá certo? Depois vem as propriedades químicas, que também são chamadas de funcionais. As funcionais, elas estão dentro das químicas, que elas têm a ver com as funções, se é um ácido, se é uma base, que vocês vão estudar posteriormente, tá? E tem as propriedades físicas, que é solubilidade, densidade, temperatura de fusão e ebulição, que nós já vimos também. Então, aqui eu coloquei para vocês, tem uma tabela de solubilidade da sacarose, tá vendo aqui, ó, sacarose. Tem a temperatura e a solubilidade dela. Quando tá 180 graus, a 0 graus aqui, ó, temperatura 0 graus, você consegue dissolver 180 gramas em 100 ml de água, que é aquele copo que a gente chama de copo americano, tá? Quando a temperatura está aumentando, olha, você tá conseguindo dissolver mais. Isso significa o quê? Quanto mais quente a água tiver, mais ela consegue dissolver o açúcar, o sal também, tá? Então, aí aqui também tem a densidade dela, ó, da matéria. Como que eu calculo a densidade? A densidade é a massa sobre volume. Tem o ponto de fusão, ponto de ebulição, a tenacidade que eu falei com vocês, que tem a ver aí com a capacidade de suportar pancadas, né? Choque mecânico, que é o caso do ferro. E tem a dureza, que eu falei do diamante, que ele consegue riscar outros materiais, tá certo? Então, a primeira questão, o que é sacarose? A sacarose é o açúcar da cana-de-açúcar, açúcar comum. A fórmula dela é C12H22O11. Utilizando os dados da tabela, determine e calcule, quando necessário, utilizando a regra de 3. Eu quero saber a quantidade de sacarose que pode ser dissolvida a 10 graus Celsius em 100 ml de água. É só olhar aqui, olha. Aqui eu tenho, ó, na tabela. Se eu tiver 10 graus Celsius, que é o que está aqui, eu consigo dissolver 190,5 gramas de sacarose em 100 ml de água. Resposta direta. A 3. A quantidade... a letra B, ó. A quantidade de sacarose que pode ser dissolvida a 30 graus Celsius em 100 ml de água. Eu venho aqui, 30 graus Celsius, consegue dissolver 220 gramas de sacarose. Depois, a letra D. A letra D é a quantidade de sacarose que pode ser dissolvida a 50 graus Celsius em 200 ml de água. Olha, repara uma coisa aqui, ó. Aqui tá 50 graus Celsius e 200 ml de água. Dobrou a quantidade de água. Se dobrou a quantidade de água, você pode colocar o dobro da quantidade de açúcar. Para isso, a gente tem que olhar, ó, 50 graus Celsius consegue dissolver quanto? 50 graus Celsius consegue dissolver 260,4 gramas de sacarose em 100 ml de água. Bom, se eu dobrar essa quantidade de água aqui, ó, eu vou dobrar isso aqui. Então, vai ser 260,4 vezes 2 vai dar 520,8 gramas. Tranquilo? Bom, a letra E. Agora eu quero a quantidade de sacarose que pode ser dissolvida a 50 graus Celsius em 50 ml de água. Olha, a quantidade de água caiu pela metade. Então, o que vai acontecer? Vai cair pela metade também, eu vou dissolver menos. Então, vai ser 260,4 dividido por 2, que vai dar 130,2 gramas. Tranquilo? Bom, vamos para o exercício número 3.
Observando a tabela, pode-se dizer que a sacarose aumenta sua dissolução com o aumento ou a redução da temperatura. Olha, repare uma coisa, à medida que a temperatura está aumentando, eu estou conseguindo dissolver mais. Então a gente fala que a solubilidade da sacarose é endotérmica. Quanto mais ela absorve calor, mais ela consegue dissolver. Isso dá pra gente observar quando coloca açúcar na água para fazer café. Quando coloca o açúcar na água, geralmente o açúcar fica lá no fundo. À medida que a água vai aquecendo, o açúcar, entre aspas, desaparece. Na verdade, ele foi solubilizado, tá certo? Número 4. É mais fácil adoçar o leite quente ou o leite frio? Justifique. Olha, a maior quantidade de substância que tem no leite é a água. Então, o leite quente ele vai conseguir dissolver mais o açúcar. Isso acontece com o Toddy também. O Toddy, você pode pôr ele no leite quente, você dissolve mais. No leite frio, costuma dar aquelas bolhas que não dissolveu, tá certo? E por fim, eu tenho o número 5, que é mais fácil dissolver a mesma quantidade de sacarose em 50 ml de água ou em 100 ml de água. Em 100 ml de água, você vai conseguir dissolver mais, porque você vai ter mais solvente pela mesma quantidade de soluto. Tranquilo? Então, vamos agora para matriz 08. Olha, a matriz 08 vem dizendo aqui assim, ó. Também é sobre as propriedades da matéria, tá? Tá falando que matéria é tudo aquilo que ocupa espaço, né? Então, eu quero saber o que é matéria aqui, olha, borracha. A borracha tem massa, volume, ocupa espaço, ela é matéria. O ar também, tá? Eu dei até o exemplo da gente pesar um balão vazio, um balão cheio. Então, dá pra ver que o ar, ele tem massa, né? O calor, ele já vai ser energia. Porque o que é o calor? O calor é uma energia que vai do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Então, dá para observar isso. Se você tiver uma mamadeira quente e você quer esfriar essa mamadeira, você coloca dentro de um recipiente com água fria. Aí a mamadeira vai perder o calor para essa água e vai esfriar, tá certo? E a fumaça? A fumaça também é matéria, tá? Ali tem gases, tem partículas sólidas. Então, o que é matéria? Borracha, ar e fumaça, ok? Número 2. Para cada exemplo de propriedade da matéria, acrescente-se a propriedade geral ou propriedade específica. A massa é uma propriedade geral, a ebulição Gente, aqui na verdade teria que ser temperatura de ebulição, tá ok? Então, a temperatura de ebulição, ela é uma propriedade que é específica. A dureza é específica e o volume é geral, porque através da temperatura de ebulição e da dureza consegue distinguir o material, então por isso que elas são específicas. O 3, são propriedades gerais da matéria. Qual? Cor e volume? O volume é geral, mas a cor ela é organoléptica, então é específica, tá certo? Volume e massa. Olha, o volume e massa, todos os dois são propriedades gerais, então a resposta é essa aqui. Depois aqui, olha, volume, temperatura de ebulição e cor. Só o volume aqui que é geral. Dureza e volume, a dureza é específica. Então a resposta é letra A. Número 4. Sobre a mistura, podemos afirmar que, olha o que acontece aqui, ó. O enxofre está aqui no fundo, depois eu venho água, tenho água, tá certo? E por fim, eu tenho aqui o gelo. Então, é o seguinte, ó, ele tá falando aqui, ó. O gelo é mais denso que a água? Não. O gelo, ele tá, como o gelo tá flutuando, o gelo é menos denso. Aqui tá errado. A água é mais densa do que o enxofre? Não. A água, ela é menos densa que o enxofre, porque o enxofre tá lá no fundo. Nem precisa ver o resto aqui, ó. O enxofre é mais denso que o gelo? Sim, o enxofre está lá embaixo e o gelo está lá em cima, então a resposta é a letra C. E letra D, o gelo é mais denso que a água? Errado, ele é menos denso, ok? Agora vamos para a questão número 5, vai ter que fazer cálculo aqui, ó. Eu tenho 2 kg de chumbo, a densidade do chumbo é 11,3 e a densidade do alumínio é 2,7. Eu quero saber
qual que vai ser o volume deles. Então, vem aqui, ó. Deixa eu fazer para vocês, ó. Primeiro, eu vou pegar o 2 quilos e vou transformar em gramas. 2.000 gramas, tá certo? Só aumentar, multiplicar por 1.000. A densidade, o que é a densidade? Densidade é a massa sobre o volume. Então, vou pegar o do chumbo primeiro. 11,3 vai ser uma massa de 2.000 dividido pelo volume. Daqui eu vou tirar o seguinte, que o volume vai ser 2.000 dividido por 11,3, tá? Vou fazer essa conta aqui na calculadora para não perder tempo, tá? 2.000 dividido por 11,3, a resposta tá dando 176. 176 aproximadamente 177, que é 0,9. O que? Centímetros cúbicos. Quando eu for fazer do alumínio, basta substituir aqui embaixo por 2,7. Isso aqui vai dar 740,7 aproximadamente. Eu já fiz a conta, tá? Então, a resposta aqui vai ser a letra C, ok? Vamos lá. Vamos para a questão número 6. Se um líquido possui volume de 166 e massa 498, qual que é a densidade? Basta pegar a densidade